Olá, pessoal, sejam bem-vindos na nossa segunda aula sobre herança e polimorfismo. Nessa aula veremos os seguintes conceitos: o que é uma classe e um método final. Vamos ver um exemplo de herança, as classes e métodos abstratos. Apenas lembrando o que vimos na aula passada. A herança permite modelar o relacionamento E1. Ela permite a hierarquização de classes. Aqui temos um exemplo. Automóvel é um tipo de transporte terrestre e transporte terrestre é um tipo de transporte, certo? Na aula passada já vimos esse exemplo, então eu vou passar, só era para lembrar que herança permite modelar o relacionamento E1. E vimos também um exemplo em que tínhamos um vetor, o vetor T, que tem 3 objetos do tipo terrestre. Na verdade, 3 referências a objetos do tipo terrestre. Nesse vetor, na posição 0, temos um objeto do tipo terrestre, na posição 1, um objeto do tipo terrestre, e na posição 2, um automóvel. Certo? E depois, aqui estamos imprimindo os dados de cada um deles, certo? Cada um deles. E a pergunta é, que método será chamado quando I é igual a 2? Qual que é a resposta? Isso vai ser decidido em tempo de execução. O Java vai verificar qual que é o objeto, qual que é a classe do objeto realmente, e isso vai ser feito de maneira dinâmica. Esse processo é chamado de ligação dinâmica. Esse processo de determinar dinamicamente qual método vai ser executado de acordo com o tipo de objeto é um processo um pouco lento. Então, se desejamos que um método de uma classe mãe nunca seja sobrescrito, o que a gente faz é definir esse método como um método final. Aqui temos um exemplo. Vemos aqui a classe transporte. Ele tem os atributos e temos o método setCapacidade. Se queremos que esse método não seja sobrescrito, a gente coloca ele como final. Então, o que é uma classe final agora? É uma classe que não tem métodos sobrescritos. Isso implica em que a classe não terá nenhuma subclasse. Para definir uma classe como final, o que a gente coloca é, antes da palavra reservada class, colocamos final. Vejamos um exemplo. Aquele exemplo que já vimos em aulas passadas. Escreva uma ou mais classes em Java para calcular o saldo de uma conta corrente. E aí o que deve permitir fazer o sistema? Deve permitir fazer saques, depósitos e transferências. Temos que verificar que o saldo nunca pode ser negativo e a conta corrente deve incluir a data de abertura da conta. Esse foi o problema que resolvimos em alguma das aulas anteriores. Tínhamos aqui a classe conta, a classe data, a classe correntista. A classe conta tem uma data, certo? E a classe conta tem um conjunto de correntistas, que seriam os donos dessa conta, por exemplo, se fosse uma conta conjunta. Mas acontece de que foram mudadas as coisas e agora a pessoa que queria que projete o seu sistema falou de que existem 2 tipos de conta: conta corrente e conta poupança. Tá? E colocou mais uma restrição para o problema. Toda vez que é feito um depósito ou um saque na conta corrente, só na conta corrente, é cobrada uma taxa fixa. Certo? Então, agora vamos tentar fazer as mudanças necessárias para resolver esse problema. Temos aqui, então, a classe conta corrente e a classe conta poupança. A gente sabe que conta corrente é um tipo de conta e conta poupança
é um tipo de conta. Então, temos aí a herança. O que mais? Precisamos fazer algumas mudanças além dessas, né? Precisamos incluir essa restrição, que é a taxa de movimentação, que vai ser um atributo da classe conta corrente, certo? Precisamos mudar também o construtor da classe conta corrente para que incluya também esse parâmetro, atualização desse parâmetro, certo? E o demais fica muito parecido. Claro, também precisamos modificar o construtor da classe, criar o construtor da classe conta poupança. Certo? Como agora temos uma conta em geral, então é melhor trocar o nome dessa classe daqui para cliente no lugar de correntista, porque não somente vai ser um cliente de uma conta corrente, sino também um cliente ou um conjunto de clientes de uma conta poupança. Tá? Então é isso que mudamos aqui nessa modelagem e já conseguimos resolver o problema dessa forma. Vejamos então agora o código propriamente dito. Que mudanças precisamos fazer, né? A classe conta vai ficar igual como estava, não vamos mudar nada nela, né? Ela tem o construtor, a classe conta tem um construtor, tem um método fazer depósito, que recebe um monto, tem um método fazer saque, que recebe um monto. Isso já vimos na aula anterior. Certo? Agora vamos implementar a classe conta corrente. A classe conta corrente é um tipo de conta. E vamos colocar então a palavra reservada extensa aí para poder implementar isso. Tá. Precisamos mudar também o construtor. Então, o nosso construtor de conta corrente, criar o construtor de conta corrente. O construtor, ele vai chamar ao construtor da classe mãe para poder setar o número de conta, os correntistas, a data de abertura e o monto. E, além disso, também tem que atualizar o valor da taxa de movimentação, nessa seguinte linha. Continuando. Agora, temos o método fazer depósito da classe conta corrente. O que vamos colocar aí? Podemos chamar também um método super aqui, um método da classe mãe. Vamos chamar fazer depósito, só que agora devemos levar em consideração a taxa de movimentação. Então, vamos a fazer o depósito do monto menos a taxa de movimentação. Certo? E agora fazer saque. Vai acontecer o mesmo. Chamamos o método super, ou seja, o método, chamamos super, ou seja, o método fazer saque da classe mãe, levando em conta de novo a taxa de movimentação. Então, tem um monto mais taxa de movimentação. Vamos fazer o saque desse valor. E conta poupança. Conta poupança também é um tipo de conta. Usamos a palavra reservada extens para implementar isso. Modificamos, criamos o construtor, chamando o construtor da classe mãe com os parâmetros correspondentes. A classe registro de contas. Então, agora, o que vamos ter? Na classe registro de contas, temos aqui, vamos criar as datas, os clientes, a lista de clientes, duas listas de clientes, lista de clientes 1, lista de clientes 2, e depois vamos criar uma conta corrente, passando como parâmetro os valores correspondentes e uma conta poupança. Note que a conta corrente agora tem no final a taxa de movimentação. Fazemos um depósito na conta corrente 1, na conta 1 de 800, depois fazemos um saque se for possível e depois imprimimos os dados da conta 1. Tá? Da conta 2 também podemos fazer um depósito de 700 e imprimir os dados da conta 2. O resultado vai ser esse daqui. Para o caso de conta corrente, ele vai cobrar uma taxa de 0,15, está avisando que vai cobrar a taxa de 0,15, mostra os dados da conta corrente e também da conta poupança. Tá, vejamos agora o conceito de classes abstratas. Quando
quando trabalhamos com uma hierarquia de classes, enquanto subimos na hierarquia, elas se tornam cada vez mais genéricas, certo? Até o ponto de chegar que alguma dessas classes não representam mais alguma coisa concreta. Então, por exemplo, aqui, enquanto subimos nessa hierarquia, podemos pensar, isso daqui é uma coisa concreta, mas transporte pode ser uma coisa que não é concreta. E poderíamos desejar falar isso, ter uma forma de modelar isso, certo? Se não queremos que seja feita a instanciação de objetos a partir de algumas classes, essas classes, como por exemplo o transporte, devem ser declaradas como classes abstratas. Tá? Para declarar uma classe como abstrata, o que fazemos é colocar do lado, antes da palavra reservada class, a palavra reservada abstract. Então, uma classe abstrata, ela pode ter métodos concretos e abstratos, tá? Os métodos concretos podem chamar os métodos abstratos, e também uma classe abstrata não precisa ter obrigatoriamente um método abstrato. Tá? O importante é que ela, a partir dela, nós vamos poder criar instâncias de objetos. Uma classe abstrata não pode ser instanciada. Tá? Porém, podemos criar variáveis que podem conter referências a objetos de qualquer classe concreta derivada dessa classe abstrata. Certo? E agora vamos para o conceito de métodos abstratos. Para forçar que determinado método seja implementado pelas classes filhas concretas, o que fazemos é definir o método como abstrato. Certo? Um método é chamado de abstrato se ele não tem implementação, ele só tem definição. E assim, são as subclasses que implementam um método. Tá, então, vejamos aqui um exemplo. Temos aqui a classe transporte, que é uma classe abstrata, e dentro dela temos um método abstrato que é mover. Certo? Para isso usamos também a palavra reservada abstract. Voltando para nosso exemplo de contas, conta corrente, conta poupança, poderíamos decidir definir a classe conta como uma classe abstrata. No diagrama, a gente simplesmente mostra isso colocando em cursiva, em itálico, o nome da conta. Certo? Fizemos também aqui algumas mudanças. Por exemplo, a gente poderia desejar que esse método consultar saldo seja final, ou seja, que as subclasses não possam sobrescrever esse método. E aqui temos a nossa classe abstracta conta. O único que mudamos, então, é colocar a palavra reservada abstract na frente de class, da palavra reservada class. O demais fica igualzinho. Certo? E agora vejamos, o que acontece se tentamos criar um objeto da classe conta, por exemplo, aqui. Estamos tentando fazer um new conta. Como conta é uma classe abstrata, o compilador vai falar, você não pode instanciar esse objeto. Tá? Então, vai dar aqui um problema de compilação. Tá? Mas a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia criar uma lista de contas, um vetor, na verdade, de contas, e fazer aqui um new conta 100. Tá? E olhem aqui que o compilador não fala nada, não tem problema, certo? Por que o compilador deixa fazer new conta 100 se conta é abstrata? Eu gostaria que vocês pesquisassem e deem a resposta para isso. Muito obrigada. Então, essa foi a nossa segunda aula de herança e polimorfismo. Até a próxima.